Fala, galera esperta, Lenderson Lima na área, para enfim a gente poder fazer um vídeo aqui para o nosso canal falando da primeira vitória do Amazonas FC do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. Rapaziada, pensa numa vitória difícil, suada, uma vitória que só veio na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, sabe? Dificuldade, eu tenho certeza que acho que nem o mais pessimista dos torcedores do Amazonas FC esperava que essa primeira vitória só viesse na 9ª rodada. Mas é assim que a história do Amazonas no Campeonato Brasileiro de 2025 está sendo escrita. Bom, como a gente gosta de falar aqui, antes tarde do que mais tarde, né? Porque essa vitória ela já trouxe pelo menos uma coisa positiva, que foi o fato do Amazonas ter ido dormir fora da zona de rebaixamento. Eu digo por que ele dormiu, né, fora da zona de rebaixamento, que ele está na 16ª posição, com 7 pontos, mas ainda hoje, nessa segunda-feira, a gente tem o fechamento da rodada, e duas equipes que estão na zona de rebaixamento vão jogar e podem aí sair da zona de rebaixamento. A gente vai ter o Criciúma, que vai enfrentar o Curitiba, e o Criciúma tem 6 pontos, mas podendo chegar aí a 9 pontos. E a gente tem também o Botafogo de São Paulo com 5 pontos, podendo chegar a 8 se ele vencer o CRB. O Botafogo vai jogar em casa e o Criciúma também. Então é lógico que a gente vai estar torcendo aqui para o Curitiba contra o Criciúma e vai estar torcendo também pelo CRB contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, para que o Amazonas possa ficar aí definitivamente essa rodada toda fora da zona de rebaixamento. E é uma coisa que eu falei para vocês no último vídeo que a gente gravou aqui, que é o seguinte, né, cara? Se a gente olhar para a tabela, para a matemática, a gente sabe que não é difícil de sair, né? Agora o mais difícil era aquela história, era vencer. E isso o Amazonas conseguiu fazer, e bem, nesse jogo que fez em casa, né? Então tem umas coisas aqui que eu acho que a gente tem que pontuar nessa partida, alguns aspectos positivos, né? O primeiro é que esse jogo foi apenas o segundo jogo na competição toda em que o Amazonas não sofreu gol. O último jogo onde o time não tinha sofrido gols foi no empate contra a Ferroviária. Então, um destaque positivo. Falando na zaga, né, no sistema defensivo, a gente tem que tirar o chapéu aqui o Nilson Castrilhon, vem jogando muito bem, deu uma melhorada considerável na zaga do Amazonas, e também dá todos os méritos também aqui para o Jackson, que é aquela história. Quando o ataque estava ali em dificuldade de fazer gols, ele foi lá, meteu a cabeça na bola, conseguiu fazer um gol ali, de bola parada, um gol que deu aí uma esperança, um ânimo maior para a Onça Pintada. Outro cara que a gente tem que destacar aqui é o Diego Zabala, que vem jogando bem, ainda não marcou o gol dele, vai sair esse gol. Inclusive foi muito legal ontem quando o treinador, o Guilherme Alves, falou, né, calma que vai sair o gol, aquela coisa toda, e acabou saindo mesmo. E o Zabala vem fazendo partidaços pelo Amazonas, vamos ver se ele consegue aí. Acho que, aliás, vamos ver se ele consegue não, é questão de tempo aí para ele deixar o dele também. Uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar também, cara, e aí falando no treinador, eu acho que dessa vez ele teve um time ali para mexer no time muito bom, onde ele não deixou com que o Amazonas caísse fisicamente, então isso é um ponto importante. É claro que, se a gente olhar para o outro lado também, o Operário teve um jogo dificílimo no meio da semana, a Copa do Brasil, né, acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Vasco, mas aquela coisa, o Amazonas ele vinha caindo de produção, ia sofrendo gols no apagar das luzes ali, praticamente no final da partida. Então dessa vez eu acho que o Alves fez mudanças ali no geral, para não deixar o time cair de produção. Ele acertou muito na entrada do Rafael Tavares e do Cocote, né? Os dois se completaram ali, o Tavares fez um lançamento incrível ali para o Cocote, e o Cocote, rapaz, é esse menino que a gente sabe que ele no 1 para 1, ele vai para cima mesmo, ele bota para dentro, e aquela coisa, precisa, assim, manter essa confiança e ser de repente esse cara de velocidade, de contra-ataque,
que o Amazonas pode contar, né? No momento ali que o Operário estava em cima, estava tentando achar um gol, que a gente, como torcedor ali, estava preocupado realmente do time de repente sofrer um gol. Ele pega, recebe esse lançamento, vai arrancada, vai para dentro e marca o gol dele, né? Eu até costumo reclamar de jogador que tira a camisa, como o Cocote fez e toma cartão amarelo, mas, ó, Cocote, dessa vez está perdoado, tá? Porque a gente precisava mesmo dessa vitória e você conseguiu sacramentar essa vitória num jogadaço ali, no jogadaço em velocidade. E eu espero que você continue mantendo essa confiança, que o treinador continue te dando bastante esse gás, essa confiança, para que você possa continuar, sabe, fazendo isso, porque o Amazonas precisa muito, pessoal, precisa muito se distanciar da zona de rebaixamento, sabe, retomar as rédeas da competição. É um trabalho difícil, porque é aquela coisa, né, o Guilherme, né, o treinador, chegou com o carro andando, então trocar o pneu com o carro andando é sempre muito complicado, mas é aquela coisa, não tem outro jeito, a gente tem que ir para cima, tem que vencer. O próximo jogo vai ser contra a Chapecoense, vamos pegar aqui a 10ª rodada, vai ser contra a Chapecoense, vai ser um jogo lá na Arena Condá, um jogo dificílimo, diga-se de passagem, né, porque a Chapecoense ali está no pavilhão do meio, na 8ª colocação aqui, até antes do fechamento da 9ª rodada. E aí aquela história, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que a tendência é essa, ir melhorando, ir vivendo um dia de cada vez, dando um passo de cada vez, para que o Amazonas possa se recuperar dessa competição e principalmente, né, pessoal, que eu acho que é o desejo de todo mundo, manter o time pelo menos da 2ª divisão, porque quando a gente olha para trás a gente vê o quão difícil foi, não para o Amazonas, o Amazonas chegou, ganhou a Série C, veio de uma sequência de acessos e conseguiu muito rápido chegar à Série B. Mas quando a gente olha para o contexto geral do futebol amazonense e vê que a gente levou anos e anos para conseguir voltar para essa divisão, então é claro que a gente não quer dar nenhum passo atrás. Então espero que o Amazonas continue firme e forte, se mantenha pelo menos na divisão e que, de preferência, daqui em diante, não dê mais sustos para a sua torcida, né? Que vai ser muito bom para todo mundo, né? Que comece, inclusive, quem sabe, a brigar por outras coisas. Mas primeiro, vamos uma coisa de cada vez, né? Ganhamos o primeiro jogo, né? A gente costuma logo a ficar empolgado, né? Mas, assim, pelo menos vencer o primeiro jogo, vamos trilhar o caminho aí pela manutenção. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Vamos que o futebol não para.